Com vocês, Rui Guerra! Acompanhado da grande Irene Ferrari. Boa noite. Eu não sei o que é que ele falou, mas eu não tenho muito o que falar agora. Falo com vocês depois de ver o filme. Aí dá para falar. Agora, eu vou ver o filme. Depois eu digo o que é que eu penso dele. Tá? Um abraço. Até já. Gente, o que falar sobre o Rui, meu Deus? Gente, a gente está com um grande cineasta aqui, a oportunidade da gente estar nesse momento com ouvir o Rui, né? Ele parece que fez uma aula aqui ainda há pouco, eu cheguei depois disso, mas eu falei, puxa, que pena, perdi. Acho que perdemos. Está tendo uma grande oportunidade da gente estar nas quartas-feiras, para ouvir esse grande cineasta, que é uma oportunidade raríssima, e a gente está com ele aqui para a gente desfrutar, gente. E vamos desfrutar. É imperdível esses dias. Hoje teve essa chuva aí na cidade, o prefeito pediu para as pessoas não saírem de casa, mas, nossa, vi que muita gente aqui é desobediente, como diz lá o Herzog, roubar os cadeados, né? Vamos nisso. Valeu, gente. Boa sessão. Final de conversa. Então, vamos ao nosso debate. Queria chamar aqui o grande Rui Guerra, aqui, salva de palmas para ele. Temos alguém da equipe do filme aqui presente? Levante o braço. Então eu vou chamar aqui para representar a nova geração de cinéfilos do Estação, Matheus Fortuna. Chega aí para o debate. Nosso mascote aí do Estação, fã do cinema brasileiro. Vamos subir aqui? Vou ser mediador hoje também. Então, quem quiser chegar um pouco mais para frente, aqui ficar mais próximo, aqui vai ser melhor. Queria começar aqui, primeiro agradecer toda essa maratona que a gente está fazendo aqui no Estação com as obras do Rui Guerra, né? Não só, já passamos aqui 15 dias atrás o Ópera do Malandro, que foi um catarse total, maravilhoso. Passamos o Estorvo na mostra de Chico Buarque. Agora estamos fazendo o curso do Rui, né? Toda quarta-feira aqui de 7 às 9, muitas pessoas aqui presentes. E hoje, a Bela Palomeira. Queria inicialmente saber, provavelmente você não deve ter visto esses filmes há muito tempo, né? Como que é rever esses seus filmes quase 40 anos depois? Qual é a sensação, quais as lembranças? O que você está sentindo, achando aí dessa sua mini retrospectiva aqui? Boa noite a todos, obrigado. É difícil, né? Nem eu sei. Às vezes eu fico dentro do filme, outras vezes eu saio, e isso não é dentro de nenhum critério crítico ou não, é meio aleatório. Há coisas que eu gosto, me surpreendo, porque eu não me lembro de muita coisa, né? Quer dizer, quando a gente acaba um filme, a gente é obrigado, pelas circunstâncias da distribuição e da exibição, a ver o filme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, num período muito curto. Que a gente acabou de fazer, acabou de montar todo um processo muito longo, escrever e tudo. A gente não tem recuo nenhum, sabe tudo que vem, sabe que aquele momento, naquele plano, há um problemazinho, que um objeto no fundo cai, e que a gente só vê aquele objeto cair que ninguém vê, portanto, a gente acabou montando. Enfim, toda essa série de detalhes. E agora, quando você vê,
você não sabe qual é a sequência que vem depois da outra, não lembra. E de repente então se surpreende. Depois vai lembrando, depois lembra de avanço, depois descobre. Então é um processo muito caótico e muito louco, né? E, às vezes, há momentos que eu me surpreendo e até que eu gostaria de ter feito isso. Já fui eu que fiz. Bom. A cabeça da gente é muito louca, né? Todo esse processo é concomitante, vai e volta, e vai e volta. E finalmente quando você chega ao momento que que coisa horrorosa é isso, depois compreende, não, é justificado, e você sai do filme com coisa. Não dá para saber ainda. Eu acho que talvez daqui a mais 2 ou 3 filmes, que se continuar por os filmes fazendo, talvez eu chegue a alguma conclusão, esteja mais. Mas agora é uma experiência muito violenta, né? Muito violenta. E depois você vem sempre uma pergunta mais forte atrás de tudo isso, que é: por que é que eu fiz esse filme? Né? É claro que há respostas óbvias, mas não é essa que você está procurando. Tem que ser uma razão mais funda. Por que é que você fez o filme? E essa pergunta é uma pergunta que tem muitos caminhos. Você quer saber o que é que faz o filme, se justifica ter feito o filme, se o filme é uma coisa que é importante, se valeu a pena fazer esse filme, sabe? E também você não consegue uma resposta, porque a pergunta é tão inconsequente, é tão idiota, você não consegue. Você fez o filme naquele momento, mas você quer uma resposta mais forte, uma coisa que justifique tudo. Na verdade, quando chega a minha idade, no fim de contas, é uma idade que também te surpreende a ti. Nunca pensei chegar aos 90 anos. Eu pensei que ia morrer aos 50 e tantos, quando é que achava que era uma coisa não. E depois, de repente, eu me descubro com 91 anos de idade, fiquei assim, bom, estou muito feliz de estar vivendo até os 91 anos, estou felicíssimo, contente, nunca estive tão inocentemente ou tão idiotamente feliz. Eu estou numa felicidade, tenho uma série de planos, estou escrevendo 3 filmes ao mesmo tempo, acreditando que tenho tempo de fazer. Hoje mesmo aconteceu uma coisa curiosa que eu vou dizer que eu não devia dizer, porque não. Mas, o que é bom na vida é fazer as coisas que não devem ser feitas, né? Então, eu mandei um convite para o Julinho Bressani, que eu gosto muito e que sou amigo desde sempre, né? E que no cinema novo houve uma briga com o pessoal, enfim, toda uma história, né? que eu nunca participei, e o Julinho Bressani, que é um dos representantes dessa outra aula de cinema, também nunca participou. Encontramos amigos e ignoramos totalmente essas brigas e encontramos amigos a vida inteira, mas assim, muito longe um do outro, de trabalho, de contato, de vida e tudo. E eu mandei um convite para ele, anunciando o filme, convite, não simplesmente aquele fly, assim, pedindo para ele saber. E ele mandou dizendo: não vou porque estou em Paris. Não temos correspondência nenhuma. Nunca me lembro de ter escrito para o Julinho, nem que o Julinho tenha escrito para mim. Não. Mandei assim. Eu sabia que estava em Paris, pensei que ele devia sair, quem sabe. Ele é tão maluco que é capaz de até aparecer. Pensei eu. Aí ele mandou: estou em Paris, quando apresentei um filme que foi recebido, foi recebido com, não sei qual foi o adjetivo que ele usou, assim, foi recebido de uma forma estranha, ou com reserva, não sei o quê, e depois logo se compreende porquê. Eu vou compreender assim que o filme foi recebido assim, porque o filme tem apenas 7h20. Então foi recebido com esse adjetivo, pelo menos que é dito com reserva, e como já há muito tempo, já há bastante tempo, uns técnicos que trabalharam comigo, que trabalhavam com o Julinho, então, vocês deviam fazer um filme juntos, eu brinquei com isso e mandei no WhatsApp, dizendo para ele, eu disse que 7h20, quando vocês chegarem,
avisa para tomarmos um café, ou um jantar, não sei o quê. Então, e quem sabe fazemos juntos um filme e depois por reticência de 10 minutos. Né? Já fiz um de 7h20, vamos fazer uma produção, 10 minutos está bom, de 10 minutos. É uma brincadeira. E de surpresa eu recebi hoje um e-mail dele dizendo: quando chegar aí, vou combinar aí, vamos fazer o filme sim, não sei quanto, e quanto eu preciso mais um. Ótimo, fazer um filme com o Júnior vai ser um prazer. Quer dizer, eu que sou um cineasta que filmo com lentidão, e ele que é o cara mais veloz do mundo. Ele filma um filme em 4 dias, em 3 dias. Eu tenho a impressão que ele consegue fazer um filme de 2 horas em 1 hora. Ele fez, dá tudo. Então, tá bom, então quer dizer, eu não sei como é que eu estou reagindo a isso. Mas gosto de ter feito, gostei de ter feito. Só mais uma pergunta que depois eu passo para o Matheus. Esse filme tem um roteiro, ou a contribuição do Gabriel Garcia Marques, né? Eu acho que é o único projeto dele de roteiro para cinema. Não sei como é que foi esse encontro entre você e o Gabriel. Não, isso leva 1 hora falando. Não, o encontro foi um encontro muito curioso, porque eu fui escrever um roteiro com o Mário Vargas Llosa, que eu tinha pedido para ele ser para escrever uma adaptação do Canudos que ia ser filmada pela Paramount em Santo Domingo. Foi um projeto que foi quase até ao fim e à última hora não saiu. Escrevi esse roteiro com o Mário Vargas Llosa sobre Canudos. E o Mário Vargas Llosa, isso era em Barcelona, morava na esquina. Eu descia uma rua, eu tinha arrumado um hotel perto da casa do Mário, porque era para poder trabalhar na casa dele. Era uma pequena ladeira, saía na esquina, e na esquina morava o Garcia Marques. Eu atravessava um parque de crianças de carro e já estava no hotel. Eu fazia aquele caminho, saía de casa, atravessava o parque de crianças, subia a ladeira e ficava na casa do Mário trabalhando o dia inteiro. E ele sempre dizia: o Garcia Marques quer muito ver, sabe, está aqui, quer muito ver, estamos vizinhos aqui e tal. Tá bom. Mas a gente ficou envolvido no trabalho, passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e estava sendo essa conversa. Eu dizia: o Garcia Marques estava cobrando, eu sei que vamos ir lá e vamos, mas não interessa em conhecer. E até que um dia aconteceu que o Mário me disse assim: olha, hoje nós temos que terminar mais cedo, que eu tenho que ir a uma vernissage de uma amiga minha pintora. Depois tenho que jantar com os amigos meus, mas é uma turma muito chata, não te convido para jantar, porque é uma turma muito chata. Mas eu queria que você conhecesse um pessoal lá e tal, você queria. E claro, fomos à vernissage, era um lugar pequeno, cheio de quadros, um monte de gente que não deixava ver quadro nenhum, e começou todo mundo se conhecer entre si, não é? Então fulano. E claro, eu sobrei, o Rui, não sei o que, eu sobrei e fiquei tentando ver os quadros no meio daquelas pessoas, eu vi os quadros, até que é um momento que o Mário Vargas me chamou: Rui, por favor, vem cá, estava procurando. Cheguei e ele me apresentou o cara: olha o Rui. Então, e era um cara com baixo, tá para cá, e com um blazer, assim, felpudo, com quadrados pretos e negros, vermelhos e negros, Flamengo aí, já não é uma boa apresentação para mim. E disse: olha, o Gabo, que é o bigode virou assim, o encaracolado, e disse: onde é que vocês vão jantar? E ele disse: vou jantar com fulano e fulano. Eu disse: estão chatos. Confirmou a coisa do Mário. São chatos. Então vou levar o Rui para jantar. Rui, vamos jantar. Gosta de comer mariscos? O Mário, que queria se ver livre de mim, disse: ele adora mariscos. Eu gosto mesmo, ótimo, mas era. Aí saí com ele, mas eu não sabia quem era. Gabo, eu não sabia quem era o Gabo, não é? Eu não sabia que o Gabo era. Aí, então, dentro do carro, eu disse: vamos passar primeiro em casa para pegar a Mercedes. Que era a mulher dele. Eu percebi que era, então eu não sabia que ele era casado com uma Mercedes, né? Então não adiantava nada. Pegar a Mercedes, para mim é só trocar de carro para uma Mercedes de Benz, né? Não era o caso. Aí eu fui andando
E eu começo a falar, não sei o que e tal, vou pegar a Mercedes, vamos jantar, não conheço um lugar onde comem os melhores mariscos de Barcelona e não sei quanto e tal. E eu sabia quem é esse cara. Mas eu disse, mas quando chegar, eu sei que ele é vizinho do Mário Vargas Llosa. Se for o Garcia Marques, esse gabo, se for o Garcia Marques, eu vou identificar a casa. Eu passo na frente da casa todos os dias. Quando a gente chegou, ele entrou pela garagem e eu não identifiquei. Ele passava por uma coisa e dando a volta, eu saía para o parque para a direita e para a esquerda entravam, tinha a garagem, eu não conhecia aquele lado da casa. Então, para mim, não é. Eu fiquei com a certeza absoluta que não era o Garcia Marques, mas que era aquele louco que não parava de falar. Era a coisa que eu ficava querendo saber. Aí entramos, ele disse, ok, quer um uísque, não sei o quê. Então, tá, mas a Mercedes não deve demorar. Então, e serviu, foi quando ele me disse, não. Eu disse, quem é esse cara? Isso não é o Garcia Marques, não? Isso durou. Eu tenho uma crônica dele, que eu fiz uma brincadeira, escrevi uma crônica, 60 minutos de solidão. Eu sei, eu fiz os meus 60 minutos de solidão. Aí ele pegou uma coisa, viu um uísque num lado e depois se tornou um ritual, porque todas as vezes eu saía da casa do Mário Vargas Llosa, descia e entrava na casa do Gabo e ficávamos até de madrugada com uma garrafa de uísque e no final acabou pondo duas, ficando enquanto não esvaziasse a tua, continuava a beber, estavam sentados na frente conversando. Então, quer dizer, os adultos beberam da casa do Garcia Marques. Mas antes disso, eu não sabia como é que era a coisa, eu ouvi, eu comecei a falar depois, eu não sei quem, e às tantas, ele me diz, mas você fez um filme antes de uma história que eu escrevi. Eu fiz um filme antes que eu escrevi. Enquanto isso ele tirou um livro e me assinou e me deu. Quando eu peguei o livro, eu olhei assim, eu vi a fotografia dele e Gabriel Garcia Marques, então é ele mesmo. É ele. Vi a triste história da Cândida Irene e da sua avó desalmada. Agora eu não sei quem é o Garcia Marques. E ele disse, tu escreveste uma história, eu fiz um filme de uma história antes de ter escrito. Que história é essa? A história do afogado mais formoso do mundo. E eu disse, fizeste essa história. É que tem um afogado, o resto não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, eu falo, isso não parece nada. Mas em compensação, eu escrevi uma história a partir que se chama Os Deuses e os Mortos e que disseram que tem muito a ver com 100 anos de solidão, embora eu não tivesse lido 100 anos de solidão antes de ver o filme, antes de fazer o filme. Não tem nada a ver com 100 anos de solidão. Vamos fazer o seguinte, já que eu escrevi uma história que não tem nada a ver com o teu filme, tu fizeste um filme, uma história que não tem nada a ver comigo, vamos fazer agora uma história que tem a ver com nós dois. Está de acordo? E está de acordo. No primeiro dia. E no dia seguinte já chegou, já avisei a France Press e já saiu, o Rui Guerra vai filmar Garcia Marques. Mas no dia seguinte, depois de jantar. Só que fomos filmar 10 anos depois. 10 anos de amizade, de encontro, de bebidas, de projetos e 10 anos. Aí fizemos 4 filmes juntos. E essa Palaveira foi o segundo deles. É tirado de uma frase da memória do tempo do Collor, acho eu, uma frasezinha que conta assim a história da Bela Palomeira em 4 ou 5 linhas. A gente tirou e fez essa adaptação juntos. Nesse momento que você conheceu o Gabriel Garcia Marques, você estava morando em Cuba, era isso? Eu ia muito a Cuba. Eu fiz, não sei já se era antes ou em Cuba. O Gabriel tinha uma casa em Cuba que o Fidel tinha dado para ele, muito inteligentemente. Ele deu uma casa para o Fidel, com empregado, não sei o que e tudo. Eu sempre que eu quisesse a casa dele com uma condição. Que tudo que ele pusesse lá, deu a casa vazia. E o Gabriel tinha que colocar todos os móveis, os quadros, tudo, mobiliou a casa toda, com a condição que quando ele morresse,
ficava tudo lá e virava o Museu Garcia Marques. Agora deve ter virado o Museu Garcia Marques. Uma esperteza do Fidel, que adorava o Garcia Marques, e vice-versa, e ao mesmo tempo a maneira de ajudar, homenagear o amigo e ao mesmo tempo de ter a retribuição. Né? No fim de contas, ficou com uma casa montada para o Garcia Marques, com quadros para provar tudo, muito, muito bonito. O Erendira também faz parte dessa parceria, que é anterior? Essa foi a primeira. A coisa curiosa foi o seguinte, é que quando ele disse que íamos fazer um filme juntos, nós ficámos procurando uma história. Erendira tinha sido uma primeira história, que havia, eu digo, não sei se está viva ou se ela faleceu, mas uma diretora venezuelana chamada Margot Benalserraf, que tinha feito um curta, era uma família muito rica do petróleo. Não sei se está viva. Era muito rica e tinha feito um curta-metragem que tinha sido exibido, acho que em Cannes, e que tinha tido muito sucesso. Parece que é um trabalho muito interessante, mas era um curta-metragem. E ela ia fazer o primeiro longa-metragem dela, ela conheceu o Gabo, era amiga do Gabo, e o Gabo escreveu a Carolina Herenda e deu para ela os direitos. E ela tinha os direitos por 10 anos. Só que ela, como tinha muito dinheiro, foi adiante, porque não encontrava uma avó gorda para fazer a personagem, que no final Herenda é descrita como uma baleia branca. E ela não encontrava, enquanto isso andou procurando locações no mundo inteiro. E como era muito rica, como eu já disse umas 3 ou 4 vezes, ela andou procurando o mundo inteiro à procura disso. O fato é que, passaram os anos, ela nunca foi fazendo. E houve um dia, eu com o Gá procurávamos uma história para fazer juntos, né? E a história que a gente fez juntos, por vários motivos, esses projetos foram abortando. Nós também não conseguimos escalar. Até que um dia o Gá me telefona da Roma e me diz: estou aqui, porque os direitos da Irene tinham sido comprados pelo Desante, o Dino, um dos grandes produtores. Dino Laurentini? Dino de Laurentiis, exato. O Dino de Laurentiis. E ele disse: os direitos caducaram, vamos fazer o Irene. Eu peguei o avião e fui para Roma. Cheguei lá, encontrei a Roma. Quando eu cheguei, 2 dias depois de eu ter chamado, ele já chegou no almoço e disse: não temos mais os direitos. Eu disse: como não temos mais os direitos? Você me chamou antes de dizer que temos direitos. Que tinha lá um contrato em letras pequenininhas, como fazem os advogados nos contratos para a gente não ler, que ela tinha 10 anos, os 10 anos passaram, mas havia uma cláusula que se ela pagasse mais um aval a partir da cessão dos direitos, ela tinha direito a mais 1 ano ou 2 anos, temos que esperar mais 2 anos. Se formos para mais 2 anos, de qualquer maneira ela não vai fazer nos 2 anos, a gente vai fazer outro. E quando a gente tinha tido uma série de problemas com outras razões, porque tentaram uma série de golpes em cima de mim e do Gabo para essa coisa, se não vou contar que não saímos aqui, ficou assim mesmo. Só que o fato é que a gente depois teve de facto os direitos e fizemos a primeira com esse livro, que era muito curioso, porque quando o Gabo me deu o livro naquela primeira noite, ele fez a dedicatória e me deu, né? E a gente não tinha projeto nenhum, nem eu sabia que ela era o Gabriel Garcia Marques. Ele me fez aquela dedicatória e fez com uma dedicatória que eu não entendia. Eu não entendi, fiquei anos sem entender muito bem aquela dedicatória. Mas eu nunca perguntei o que é que significava a dedicatória. E só depois é que eu realizei, porque a dedicatória era muito simples, era assim, para Rui, não me lembro, eu tenho esse livro até hoje, para Rui, quando tudo era já um projeto. Eu disse: que projeto? Quando tudo é um projeto, acho que não mandou um recado no livro, eu não entendi. Era quando, e foram acabar. Se eu não mando a primeira vez no próprio Paulo Neiro, que ele me deu assim, quando tudo já era um projeto que ele não tinha os direitos, era do livro dele para fazermos juntos,
e sem me dizer nada que ela tinha a intenção de fazer, uma estrada, né? Mas eu gostava dessas coisas misteriosas, vocês veem a avó, aquela coisa, eu gostava dessas coisas. Eu queria saber também como é que foi a recepção para fora do Brasil, né? Esse filme, com o nome de você, que já repercute nos festivais, e o Gabriel Garcia, como é que foi essa recepção fora? A exibição do filme? Como foi a repercussão? Se ele deu certo, ele passou muito. O que deu muito certo foi Herêndira. Herêndira deu muito certo. O primeiro a ser feito, o Herêndira, parece que fez a Palmeira. O primeiro foi Herêndira. O Palmeira foi depois. Herêndira foi um grande sucesso. Para ter uma ideia, ficou 52 semanas no centro de Nova York, numa das maiores salas, que é o Lincoln Center, para quem conhece Nova York. O Lincoln Center bateu recordes de todas as bilheterias da sala, dessas 52 semanas, de final de semana, os americanos fazem estatística de tudo. O recorde de final de semana, o recorde de sábado, o recorde da semana, o recorde total, não sei o quê, ficou no Variety como um dos filmes de sucesso do ano, enfim, foi um imenso sucesso. Uma vez eu precisei para a ópera, eu precisei de um filme americano para colocar na primeira cena. Quem viu a ópera lembra que tem um drive-in e tem uma cena no princípio, e eu queria o Falcão Maltês, porque eu queria um policial, e gosto muito do Falcão Maltês do John Huston. Mas o Falcão Maltês tinha problemas de herdeiros, estava vetado, não podia não sei quanto, e eu então disse, tem esse filme do Paul Newman, Paul Mooney, é mesmo Paul Mooney. É o Paul Mooney, que é o ator, fazia o Scarface, eu digo Scarface. Aí o produtor aqui da ópera ligou, conseguiu saber e tal, aí o produtor, exibidor do lado do canto, disse, não, eu só faço se o Rui Guerra me telefonar pessoalmente, é que eu sei do direito. Aí eu disse, você tem que telefonar pessoalmente para ter os direitos para pôr no filme. Eu digo, não custa nada. Peguei, ele fez a ligação, falei com o produtor, você é que é o Guerra, prazer, não sei o que e tal, os direitos da coisa estão cedidos e tal, e para você são de graça. Eu não estava fazendo uma confusão tão grande para entrar, era para me dar os direitos, pensei, você vai perguntar por quê? Não, porque eu adorei o Herêndira e só tem em contrapartida um pedido, é que a minha filha que estuda cinema tem que participar do seu filme para fazer um estágio com você. E claro, não tem problema nenhum. Desde que eu pague as coisas todas da filha, não tem problema nenhum fazer filme. Nunca apareceu essa filha, eu acho. Foi só... Mas é para mostrar a força e o interesse que o Herêndira, até esse ponto de darem os direitos, uma coisa fechada, não era muito, mas eram, sei lá, $5 mil, $10 mil, uma coisa qualquer, de graça só por ter sido o autor do Herêndira. O sucesso foi muito grande do Herêndira. E depois veio um amigo, um cara importante, que chegou aí me procurando e me disse, mas eu pensei, eu vou te encontrar, ele morando numa casa com piscina, o sucesso que foi. Depois eu digo, você esquece que são vocês, é um judeu americano, muito simpático, jovem. E você esquece que os contratos são incríveis. Você recebe o advance, né? A partir daí eles apresentam contas que nunca aparece mais, nunca dinheiro nenhum. Então, o dinheiro, eu soube, inclusive, que um dos produtores que se tornou um grande produtor, o primeiro filme dele foi feito com as receitas da Ópera do Malandro, ganhou muito dinheiro, produziu o primeiro filme, se tornou um dos grandes produtores se não estou em erro, agora aquele cara era envolvido nesses crimes sexuais, como é que se chama? O cara da Miramax. Da Miramax. Harvey House. O Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Ele montou a Miramax com o seu dinheiro do Ópera do Malandro. E eu dou muita sorte ao distribuidor, mas para mim não dá nada. Outro fiz a mesma coisa com um cara que queria muito, mas muito na França, passar
Agora fico aqui tentando passar. Acho que eram os próprios cafajestes. E insistiu, eu até acabei forçando para que ele conseguisse. Eu não estou certo se eram os cafajestes, mas acho que era. Ele lançou, ganhou tanto dinheiro, montou também e se tornou um dos grandes distribuidores na França e produtores. Alguém do público vai querer fazer uma pergunta? Não, O mais engraçado nisso não é eu não receber dinheiro, é eu ter a fama de ser um diretor que não dá dinheiro nenhum. Isso é que é engraçado. Quem quer fazer alguma pergunta? Vamos tentar passar aí ainda depois. Bastante. Pode. A gente viu a ópera do Malandro, o Ney Latorraca trabalhou também. Então, são duas perguntinhas em uma. Na ópera do Malandro, o Ney Latorraca trabalhou também. Então, a segunda vez que ele trabalha aí, você deve ter trabalhado outras. Como é que é trabalhar com ele? Você gostava? E, se eu não me engano, você era casado com a Cláudia Ohana, não é? Como é que é dirigir a própria mulher? O Ney é ótimo para trabalhar, é uma pessoa excelente de trabalhar, grande profissional, grande ator, suficientemente louco para ser fascinante, é uma pessoa fascinante e com grande sentido do humor, e só não veio hoje porque eu estava com gripe e constantemente ele ficou com medo dessa chuva, vinha aqui que eu estava com muita vontade de vir, não veio. É muito bom trabalhar. Inclusive, eu propus no filme que eu acabei de fazer em novembro, já faz algum tempo. E eu chamei ele para fazer um papel, mas eu acho que ele está um pouco doente e não pode fazer, ou então algum compromisso profissional. E é uma pessoa que dá vontade de trabalhar, porque é um ator maravilhoso. Sobre dirigir uma atriz com quem você é casado, sei lá, mesma coisa, dirigir uma atriz com quem você não é casado. Por que iria fazer diferença? Não sei. Para mim, não sei. Eu vou te explicar por quê. Porque eu já fui casado, entre aspas, casado, já vivi fui casado 2 vezes oficialmente, mas vivi com outras mulheres, mas antes disso, com quem eu fui casado, entre aspas, mas para mim também não há diferença nenhuma ser casado papel passado ou ser um compromisso sem papel passado, não há diferença. E isso nunca me fez diferença nenhuma. E talvez porque eu tenho uma coisa, eu quando me separei de cada uma dessas relações, fiquei sempre grande amigo de todas elas, sou amigo de todas essas mulheres, porque eu não vejo razão nenhuma para brigar com uma mulher com quem você foi casado a viver junto. Pelo contrário, acho que é uma razão para você estar mais ligado do que a outra mulher. Você conviveu e se por acaso a ruptura não foi boa, é normal. Para mim é absolutamente normal que uma relação profunda, afetiva, quando haja um rompimento, que haja um trauma. Mas se a pessoa não é capaz de superar esse trauma a médio prazo, vira um personagem como o da Bela Palomeira, que mora comido e velho, né, destruído pelo próprio amor, e o amor passa a ser uma chaga. Não vejo razão nenhuma para... Não sei como responder a tua pergunta, né, com mais precisão. Então, primeiramente, o filme é maravilhoso, eu fiquei fascinada com o filme, eu revi, mas foi como se eu tivesse visto pela primeira vez. E a pergunta que eu ia fazer nem é sobre o filme, eu queria fazer esse elogio, porque realmente foi muito bom para mim assistir. E era sobre... Você falou aí que você fez 4 filmes com o Garcia Marques. Quais foram os outros filmes? Na realidade, eu menti parcialmente.
eu fiz 3 filmes e uma minissérie. Quer dizer, eu fiz Herêndira, depois a Bela Palomeira, o terceiro filme foi O Veneno da Madrugada, que foi uma tradução de um romanceur chamado La Mala Hora. La Mala Hora é a hora da morte, a hora que a pessoa morre, e que foi traduzido aqui numa edição como Veneno da Madrugada, e como nós não temos o equivalente da Mala Hora com esse significado, eu escolhi o nome Veneno da Madrugada, que era mais fácil de ser compreendido. E uma minissérie que chama Me Alquilo para Sonhar, Me Alugo para Sonhar, que é uma série que eu fiz em 5 episódios gravados não, foi filmado em filme mesmo, foi filmado em 35, filmados em Cuba, com a Ana Chigula, que é a atriz fetiche do Faxbinder, e com um elenco espanhol e cubano, e que é a história de uma mulher que vai para uma casa e sonha o que vai acontecer. Entende? E essa história foi uma história que o Garcia Marques um dia foi, não sei, foi na Suíça, mas não sei qual a cidade, não sei se foi em Lausanne ou não sei o quê. Foi na Suíça e foi almoçar ou jantar com o cônsul de Portugal lá, porque ela era amigo dele, e tinha uma mulher que dizia que sonhava o que ia acontecer. E que tinha sonhado que ele, Garcia Marques, se voltasse a Lausanne ou não sei o que morria. O Garcia Marques contou essa história para mim e disse, claro que é uma bobagem, mas pelo simples não, nunca voltei a Lausanne. Então é a história a partir de uma mulher que vai para uma casa e que tem essa coisa, essa capacidade de prever as mortes ou provocar as mortes com os seus sonhos. Por isso é que a Me Alugo para Sonhar. Então, isso foi a terceira pela ordem da minissérie. A quarta foi O Veneno da Madrugada, que eu não sei se é um filme que vamos passar, que é um filme... Alguém viu O Veneno da Madrugada aí? É um filme esquisito. Os meus filmes são esquisitos. Isso é uma coisa, estou vendo os filmes e estou achando eles muito límpidos. Eu pensava ver filmes estranhos, mas não estou vendo filmes estranhos. Eu estou achando os Torvo que tinham dito, que era não sei o quê, que tinham contado, era complicado, não sei o quê, eu vi aqui como a ópera. É quase que didático. Enfim. Tudo bem, Rui. Vi que a trilha foi assinada pelo Egberto Gismonte. Foi o seu único trabalho com ele? Como é que foi trabalhar com ele? As músicas já estavam compostas? Ele compôs para em cima das cenas? Como é que foi isso? Por favor, se puder contar aí. Obrigado. O Egberto também é um velho amigo. Então trabalhar com ele foi muito prazeroso. A gente já tinha... não sei se a gente já tinha feito alguma coisa junto. Não me lembro. O Estorvo não é com a música dele, já estou confundindo. O Estorvo é com ele. Não é? Agora o Estorvo é depois desse. Entende? Então não sei se tinha feito alguma coisa antes com o Egberto, mas isso eu gostei de ver a música, ouvir a música, porque eu não me lembrava como é que era. Se perguntasse como é que foi a trilha sonora, eu não sei não ter opinião. Agora eu achei muito interessante, porque ela ao mesmo tempo que é romântica e dramática, ao mesmo tempo parece música de desenho animado às vezes. Parece brincadeirinha também, não é? Então acho que isso deu uma dubiedade ao filme que rompe um pouco esse gênero do romântico que o filme tem uma coisa romântica, exasperada e não sei o quê, mas é um falso romântico, é um romântico em que o personagem se arroga ao direito em nome do amor de provocar a morte e quando se destruir pelo próprio amor. O amor aqui é uma coisa perversa, complicada, não é? Enfim. Até porque a República já tinha sido proclamada, né? A República já tinha sido proclamada. O
o romântico é falso, que aquela figura do nobre já é uma figura que não existe mais, né? A figura do nobre já é uma figura que não existe mais, né? É falso meio que por conta disso, né? Eles já estão na República, tanto que ele prefere comer a Corvina do que comer o Badejo, porque ele prefere Dom Pedro ao Marechal Deodoro, né? E ao mesmo tempo, além de ser uma figura profundamente reacionária, é um dandy completamente fora de época, e que usa coisa postiça e que pinta o cabelo. Quer dizer, é um ridículo total, e é o grande amor. É um cara, um personagem que é farsesco, não é? Eu gosto dessa dicotomia e desse ridículo desse personagem. Por que um personagem ridículo não tem direito de ser profundamente apaixonado? Tem. Por que um personagem profundamente reacionário não tem direito de se apaixonar? Tem, se apaixona. Quer dizer, e ao mesmo tempo, por que esse personagem não pode ser o herói de um filme? Pode, mas é o herói com as suas marcas decisivas da sua personalidade. É assim que ele é apresentado, não é? Eu gosto desses conflitos internos que não são absolutamente explicitados, mas são correntes que eu acho que passam na compreensão subterrânea com o espectador. Entende? Não precisa de ser só a linha principal dramática de um filme que tem que transportar as ideias mais fulcrais da história. De vez em quando, essas coisas subterrâneas são mais importantes para a definição de um personagem e até para o próprio personagem, para a própria temática do filme. Filme romântico, para mim, é uma coisa, esse romantismo exacerbado, tem tanto na literatura portuguesa sobre a qual eu fui formado quando jovem, quando pega um Alexandre Herculano, que diz talvez o verso mais terrível de amor que eu li na minha vida, que é de um profundo mau gosto e ao mesmo tempo de uma terrível tragédia, que é a história de um sujeito, é o Eurico, o presbítero. O presbítero é como se fosse um bispo, enfim, é uma categoria eclesiástica. Eu sou muito pouco conhecedor das coisas eclesiásticas, então não sei explicar muito bem o que é o presbítero. Mas é como se fosse um cura, um cara assim. Então é a história do Eurico, que se apaixonou por uma mulher e que não deu certo, e ele se mete num convento, e fica 10 anos no convento. E depois reencontra. E tem essa frase que para ela, dizendo assim, e a mulher tem o nome mais feio possível de todos os nomes portugueses que eu conheço, esse é um dos 3 primeiros. Que é assim, e a maneira de dizer que é aquela coisa portuguesa, castiça, que é toda empolada, que é sabes lá tu, Ermengarda. Ermengarda é dura, não é? Lembra espingarda, não é? Ermengarda. Sabes lá tu, Ermengarda. Aí vem um verso terrível, de mau gosto, mas é do mais profundo sentimento, que é difícil de alguém escrever uma coisa mais sofrida do que essa. Sabes lá tu, Ermengarda, ele dizendo para ela, o que é viver 10 anos amarrado ao próprio cadáver? Sabe o que é viver 10 anos amarrado ao próprio cadáver que ele está sofrendo por ela? É o mau gosto total e é o desespero total e é a coisa... E eu queria que nesse personagem tivesse isso, aquele cara de bigodinho dandy, que não quer sujar as polaininhas e que é todo elegante, que se pinta e põe... Tudo é ridículo em tudo, não é? E que, de repente, é tomado por aquela paixão doentia. O amor, eu não quero dizer isso porque vocês vão me estrangular, mas o amor é uma doença perigosa, não é? Mata. A gente pensa que não mata, mas mata. O amor mata. O amor mata sempre. Só que às vezes você escapa às vezes. E a brincadeira com a palavra? Olá, Rui. Gostaria de fazer aqui uma pergunta. Você é autor do roteiro de todos os seus filmes? Todos não, quase todos. Talvez, não sei, pode ser que seja, não sei. Como é que é a sua postura, assim, você sendo autor do roteiro e sendo ao mesmo tempo roteirista e diretor, como é que você, como diretor, você segue o teu roteiro estritamente ou como é que você se comporta no set
em relação ao roteiro? Primeiro, eu sou autor de quase todos os roteiros por várias razões. Primeiro, porque eu nunca fui um diretor que me propusesse em roteiros, porque eu era um diretor que não vendia os filmes. Então, eu nunca tive um reconhecimento, digamos, profissional na área de comercial de distribuição. Eu sempre fui um diretor, entre aspas, maldito. Entende? O cara que inova, me reconhece muitos valores, mas fazer filme por guerra é perder dinheiro. Isso é quase que imperativo. Então não havia motivo para me propor em filmes novos. Então eu tinha que eu mesmo ser o motor dos meus filmes. Então eu tinha que propor roteiro, ou encontrar roteiro, ou escrever, ou ter ideia para começar. Esse é um dos motivos. Outro motivo disso é que eu queria fazer filmes que provavelmente não encontraria roteiristas independentes que viessem com uma história que trouxesse o suficiente matéria. Peguei livros como, por exemplo, o Quarupo, do Calado, Os Torvos do Chico, peguei até um clássico, que é o do Edgar Poe, esse que foi proposto, que é a Carta Roubada do Edgar Poe, que eu filmei na Europa. E, quer dizer, eu peguei romances, roteiro mesmo, com a matriz do roteiro, que alguém tinha tido a ideia de fazer um romance e me propor, não tive. E também os casos que 2 ou 3 possam ter tido exigiam tanto trabalho que era melhor fazer começar um novo, está entendendo? Em compensação, tirando talvez Os Torvos do Chico, eu nunca quis fazer roteiro sozinho. Não é que eu não fosse capaz, mas é que é um processo muito esquizofrênico para mim, está entendendo? Eu sempre quis ser escritor, nunca quis ser cineasta. E nunca tive, na verdade, a coragem de chegar ao fim do romance. Tentei algumas vezes, mas nunca me satisfez o suficiente para chegar até ao fim dos romances. Então, sou um romancista frustrado e nunca, na palavra, o roteiro, nunca busquei na palavra uma resposta a essa minha vontade de ser escritor. O roteiro, para mim, foi sempre um ponto de partida e não um ponto de chegada. Quer dizer, no sentido que eu escrevi um roteiro para começar a pensar o filme. Então, evidentemente, quando eu começava a pensar o filme, não tinha escrito o roteiro, era para sair do roteiro. Então, destruí o roteiro. Vou destruindo os roteiros, vou reescrevendo e vou destruindo. Talvez também tenha sido por isso que eles nunca peguei de ninguém, porque acho que depois matavam. Porque depois de ver o roteiro que eu faço dele, eu destruo muita coisa. Respondo à tua pergunta? Respondeu. Pode complementar se tiver alguma dúvida? Eu queria saber que você, por exemplo, você planeja muito as tuas... Quando você vai para o set, você vai com tudo planejado ou você improvisa muito? Bom, aí já é a questão de direção. Na questão de direção, é difícil explicar, mas é assim. Eu procuro a coisa que eu acho importante numa sequência. Uma sequência pode ser qualquer uma que eu vá filmar. Eu procuro ver o que é que eu quero dizer mesmo naquela sequência, que isso não é novidade. Há um teórico soviético dos anos 20, Leon Kuleshov, que falava disso, o super problema da sequência, o super problema do filme. Quer dizer, um filme você tem que saber o que é que você quer dizer em última análise, numa frase o que é o teu filme. E depois, cada uma das tuas sequências tem que ter uma ligação com essa tua ideia fundamental de base. Eu não chego a esse esquematismo, mas eu procuro, eu sei o que é que eu quero dizer com esse filme, sei confusamente. E eu não quero mais clareza. Se eu souber exatamente o que eu quero fazer sobre aquele filme, se eu tiver assim, se eu capaz de explicar por A mais B, eu não faço esse filme. Porque não tenho interesse nenhum. Só me interessa um filme que me propõe um desafio de uma coisa que eu quero dizer
que eu sinto que pode ser dita, que eu sinto que talvez eu consiga dizer e que vale a pena fazer. Eu procuro sempre um desconhecido e termino sempre com esse tipo de desconhecido. Mas tem que ter essa motivação, porque não acho que filmar é uma equação matemática, que tem uma ideia aqui, se executa isso e está isso. Não. A arte é uma coisa que tem que fomentar uma intensidade no pensamento. Não é dar respostas lógicas, como a ciência pretende dar. A arte, para mim, toda a arte, e no caso do cinema incluído dentro disso, é simplesmente uma intensificação de problemáticas, uma intensificação de questionamentos, uma intensificação de sentimentos que o filme tem que transmitir. Se ele transmite essa intensificação, isso num grau que atinge um público no nível, esse nível, no nível da racional e no nível da emoção, esse filme é ótimo. Se é para demonstrar uma tese, escrever um ensaio, outra coisa, eu acho que o cinema não é para isso. Entendeu? Então, quando eu vou dirigir uma cena, eu procuro descobrir o que é que eu acho de importante nessa cena e o que é que ela tem de passar no nível da emoção e no nível da compreensão. E a partir daí eu faço um esquema muito não organizado em termos que eu tenho que pôr nessa sequência, tenho que pôr um close de um determinado momento aqui, uma coisa, faço um esquema e procuro uma arquitetura da sequência. E aí eu vou para a cena e no lugar, na hora, eu decido o que é que eu vou filmar. Não sei o que é que eu vou filmar, como é que eu vou filmar. Geralmente, às vezes, sei como começa e como acaba. Como começa e como acaba, mas às vezes troco. E começa onde acaba e começa onde começa. Então continuo não sabendo. E é com o teu desconhecido, com aquilo que você não conhece em você, com as tuas dúvidas, melhor dito, a melhor maneira de você trabalhar. Com as tuas certezas, você vai fazer uma obra medíocre. Pode fazer uma coisa interessante, eficaz, mas medíocre, sob o ponto de vista artístico, sob o ponto de vista do sentimento e sob o ponto de vista do que a obra de arte tem que transmitir de instigante. Se não faz uma obra instigante unicamente no plano do racional. Não, isso são conceitos meus, né? Não quer dizer que sejam leis, nem que seja para ser seguido. Isso é as coisas que eu criei que para mim servem. Não sei se servem para outros. Uma última pergunta aqui. Tudo bem, Yuri? Boa noite. Você está dizendo que guarda um certo grau de mistério durante todo o processo de fazer um filme. E eu queria saber, em relação à montagem, como é que o filme chega nessa parte final para você? Quanto você acompanha? Porque esse é um filme que passa muito rápido, pelo menos para mim passou. E ele parece ser muito bem concatenado, tudo parece ser muito bem planejado. Mas ao mesmo tempo tem certos flashes entre as cenas, certos inserts, que fazem toda a diferença para o passar do filme, mas são coisas são detalhes que, para parecerem planejados, foi uma coisa que eu fiquei pensando se era uma coisa já realmente arquitetada nessa minuciosidade ou se ainda existe descoberta para você na montagem. Como é que veio o final para você com a questão dos flashes? Se já era uma coisa Eu não compreendi tudo o que você falou, porque, primeiro que eu tenho problemas de audição, que já cuidado, né? Uso aparelho para ouvir, mas às vezes o aparelho mais atrapalha do que ajuda, mas também se tirar também fica péssimo, então não tem saída. Então, ele está perguntando. Na medida em que eu posso responder ao que eu acho que é a tua inquietação, é o seguinte. O filme, quando você diz que pareceu bem concatenado, o veio da história ele é claro. E depois tem perturbações, coisas que perturbam. Essas coisas que perturbam estão aí mesmo para perturbar. Há coisas que são colocadas no filme, nos filmes em geral, nos filmes que eu faço em geral,
mas também nesse em particular, porque tem essa mãe que é uma bruxa, tratada como uma bruxa. Essa mãe carrega com ela essa bruxaria, não ela pessoalmente como personagem, mas carrega para o filme e faz parte desse. Então, de repente, um pássaro que canta na noite, um sapo que aparece ali, um caldeirão que aparece como se fosse uma feiticeira de Macbeth mexendo ali, são coisas que jogam com a feitiçaria e que jogam também com a memória do personagem, para quem tem essa memória, para quem tem essa informação cultural, porque é evidente que a arte ela é uma arte sempre de classe e que a arte tem vários níveis de compreensão. Há filme que você faz num determinado nível da linha que dá uma informação básica sobre o filme, mas tem coisas que só quem traz para o filme esse questionamento é que vê no filme essas respostas. Se eu puser um caldeirão mexendo naquele meio, quem tiver um certo mínimo de cultura literária ou cinematográfica, talvez chegue a Shakespeare, chega a Macbeth, chega às bruxas do Hamlet, enfim, ou traz alguma reminiscência, ou quem tem até uma cultura de bruxaria pura e simples, descubra isso. Quer dizer, eu gosto de fazer provocações para buscar no subconsciente do espectador emoções que não estão dentro da linha da racionalidade do filme. Entende? Por que não? Por que eu não posso pôr, de repente, um sapo pulando uma história que se passa num palacete, não sei o que, tem um sapo coachando. Assim como eu ponho na trilha sonora, eu posso pôr na imagem. Mas se eu puser na imagem, tem um peso e uma importância que tem que se justificar mais que simplesmente pôr um sapo ou um cavalo relinchando ou pôr uma águia pendurada. Mas, quer dizer, eu acho que o cinema nós trabalhamos ainda no cinema numa faixa muito limitada da narrativa, que é da herança do cinema dominante hegemônico americano, que partiu da estrutura básica do cinema grego, vem desde de Platão e Aristóteles, com a eficácia que isso foi feita de uma forma consciente pelos americanos, que aí leva tempo para falar sobre isso, mas houve um cara que em Hollywood nos anos 10 foi para lá dar cursos disso mesmo, para padronizar, porque os americanos, que são os negociantes do cinema, que começa o filme, fizeram descobrir uma coisa, partindo de uma premissa muito simples, que encontrar gênios todo momento para fazerem filmes geniais é muito difícil. Então, se é muito difícil encontrar gênios para cada filme, é encontrar uma forma que todo mundo seja capaz de ser gênio e impor essa forma. Então, arrumaram uma forma de narrativa determinada, e tem a história dessa narrativa criada e tudo, a partir das coisas da dramaturgia grega, desde o princípio, do meio e fim, desde o pátio, a peripatécia, o clímax, não sei o quê, criaram toda essa estrutura que todo mundo obedece a isso. E então o produtor pega um roteiro, hoje em dia, faz assim, olha assim, pega assim e diz assim para o cara que vem trazer o roteiro, um leitor já aprovou o roteiro, diz: está muito longo, tira aí 10 minutos, assim pelo peso do roteiro. O outro faz assim, faz assim, tem 20 minutos a mais. Isso não são anedotas que eu estou contando, são fatos reais que aconteceram com produtores oficiais que recusaram roteiros dessa maneira. Um roteiro que chega numa major americana para ser filmado, que passa pelos leitores, passa aquele processo todo, vários leitores, e depois é reescrito, que o primeiro, já quando vai ler, já nem sabe, já nem reconhece mais. Esse tipo de reescritura, essa coisa toda, assim, para cada 5 roteiros foram vistos 5.000. Mas são números assim absurdos. Talvez esse 5 para 5.000 não esteja certo, mas se eu errei é porque não é 5.000, é porque é 10.000.
Não é que é só unir o sol. Entende? Os que chegam a ser feitos. Por quê? Porque tem que existir dentro daquele molde absoluto colocado. E depois os atores têm que ser a mesma coisa. Por que os atores americanos, a não ser numa faixa mais moderna, que foi uma conquista muito difícil, os atores até os anos 50, 60, até aos novos cinemas, eram atores que um Tyrone Power foi a vida inteira um galã. Só no fim, quando ele foi velho, é que ele teve direito a fazer uns papéis dramáticos que não seja galã. Porque Tyrone Power, Errol Flynn e outros grandes atores da época eram galãs aventureiros, que iam fazer só filme de galã, para o público saber. Vai ver um filme do Errol Flynn, já sabe o gênero que vai ver, não precisa saber. Ou vai ver um filme do Tyrone Power, é pirata, ou é... Você vê um Errol Flynn fazer um extra, nunca fez. Fazia pirata, não podia sair do gênero. Um Tyrone Power ser pirata, nunca fez. Um John Wayne ser pirata, nunca foi pirata. O John Wayne era cowboy. Quer dizer, está tudo compartimentado, está tudo isso, nada disso é por acaso. Isso tudo são formas de vender o produto. E a dramaturgia passou por esse processo. E nós estamos absolutamente dominados por essa dramaturgia e por esses chavões e por isso. E são extremamente eficazes duplamente. Primeiro, que em si tem uma matriz bem construída dessa dramaturgia. Segundo, porque já foi tão repetitivo isso, que nós já exigimos essa matriz, essa estrutura narrativa. Quando sai dessa narrativa, eu me defronto com isso sempre que eu estou escrevendo. Porque de repente eu faço uma coisa diferente e mas não está bom. Eu vejo, por que não está bom? Está ótimo. Não está bom porque está fora do padrão. Do padrão contra o qual eu luto e que sou submetido. Entende? Você já está tão impregnado. Eu tinha 19 anos de idade quando eu vi pela primeira vez os filmes europeus. Eu só conhecia em Moçambique, eu só conhecia filme americano em inglês, até os 19 anos de idade. Em compensação, como era um rato de cinema, conhecia tudo que era cinema americano até aquela época e tudo que era cinema em inglês. Não conhecia filme nenhum europeu, não conhecia nenhum filme grego, italiano não conhecia, só quando eu narrava o realismo italiano, eu tenho todos, quando narrava o realismo italiano, que foi um sucesso do público também, eu vi 5 filmes até aos 20 anos de idade. Se alguém que foi formado pelo cinema americano, fui eu. E, no entanto, eu faço um cinema que não tem nada disso. Talvez por justamente ter tido a necessidade de encontrar isso de uma forma mais vital do que outros. Entende? Bom. É isso. Gente, salve de palmas. Quem quiser ouvir mais histórias do Rui Guerra, venham fazer o curso dele às quartas-feiras, 17 horas, 19 horas. Vamos fazer.